2000, eles já eram mais de 5 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva ou completamente surdas no Brasil. Já no último censo, realizado pelo IBGE no ano de 2010, esse número cresceu para 9 milhões e 700 mil pessoas. Mais de 1 milhão ainda são crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15% da população brasileira tem algum problema auditivo e o Rede de Olhares de hoje vai entrar nesse universo à parte, que reúne mais de 28 milhões de homens e mulheres para saber que som tem o silêncio. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Rede de Olhares, ao vivo, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o universo dos surdos. Que significado tem o som? E é claro que você que está em casa está convidadíssimo a participar do debate de hoje. Por isso eu recebo a minha colega Adriane Amantino. Tudo bem, Adriane? Seja bem-vinda. Boa noite, Isadora. Eu gostaria então de convidar todos que estão em casa, quem sabe para contar as suas experiências ou se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitar todo o pessoal que está aqui no estúdio para participar com a gente, através dos nossos canais de interatividade, o facebook.com/uxtv e também o Twitter, @uxtv, e o telefone, claro, quem quiser ligar aqui e conversar com a gente também, o 32 18 21 94. Na sequência do programa, a gente também vai proporcionar alguns dados, tanto para quem está na internet, quanto para quem está aqui no programa, sobre o número de surdos e também algumas curiosidades, né, Adriane, no Brasil. Com certeza, conforme o programa for tendo andamento, eu vou compartilhar algumas coisas, informações com o pessoal em casa e com o pessoal aqui. Tá certo, Adriane, obrigada por enquanto. Vale lembrar que o Rede de Olhares de hoje está sendo traduzido também para as Libras, a língua de sinais, na companhia da Ana Lúcia e também da Carol. Bem-vindas, meninas. A gente recebe a Aline e a Vera, sejam bem-vindas, profissionais da saúde, profissionais da educação. Quero começar com vocês, meninas. Que universo à parte é esse dos surdos? Aline. É um universo que eu acho que tem muito para a gente conhecer e descobrir, né? E para isso, a gente, como tu disseste no início, usamos a língua de sinais para tentar entrar um pouco neste mundo deles também, né? E é isso que a gente não pode esquecer, que estamos falando em duas línguas diferentes, assim, para entrar neste universo dos surdos mesmo. Claro. Mas é um universo, acho que eles podem falar muito melhor até do que a gente, do Claro. que é este universo e a vida deles, né? Que eles realmente passam por algumas dificuldades, enfim, depois de muitas batalhas conquistaram muitas coisas, né? Claro. Vera, na tua opinião, que universo é esse? É difícil, né, a gente se colocar no lugar deles e tentar entrar nesse mundo. É difícil, mas é possível. Eu colocaria que não é em Caxias do Sul, no município de Caxias do Sul, não é tão à parte. Eu acho que tem bons trabalhos, né? Como o Ellen Keller, tendo 2 escolas, né? E mais a Associação Ellen Keller, onde tem várias ofertas de serviços e trabalhos, como tu colocaste, na área da saúde, educação e na área da assistência social. Então, a gente tenta, juntos, construir um universo para que não seja tão à parte, respeitando as suas diferenças, mas que a gente também, enquanto ouvinte, também tem algumas dificuldades. Então, que a gente possa se entrosar nos dois mundos e fazer um mundo. Claro, um só, né? Como deveria ser desde o início. Verdade. Eu convido vocês, e também vocês que estão aqui no estúdio comigo, e é claro, você de casa, a acompanhar um material que a nossa equipe de reportagem fez sobre a importância do som. Olha só. Em um mundo tão auditivo, você já imaginou como seria conviver com a ausência de som? O silêncio em alguns momentos é fundamental, né? A gente só percebe o som
quando a gente está em silêncio. O silêncio ele é necessário, né? Mas só o silêncio é muito complicado. Ainda mais para quem trabalha com música. Um dos casos mais conhecidos é do compositor Ludwig van Beethoven, que ficou surdo antes mesmo de finalizar sua 9ª sinfonia. No momento em que ele ficou surdo, ele já tinha uma história de vida e de músico muito intensa. Então, e além disso, ele utilizava de um recurso, de um equipamento que ele colocava na testa, né, e que colocava em contato com o piano, e que quando ele tocava, essas vibrações passam para dentro do corpo. Ou seja, não é a audição normal que a gente está acostumado, mas é um tipo de audição. Você já se imaginou sem poder ouvir? Sem poder ouvir totalmente, acho que seria muito difícil. Eu acredito que todo músico se preocupa, de certa forma, né, com a perda, ao menos aos poucos, né, progressiva da audição, porque é algo que, para a gente que trabalha muito com música, pode acontecer. Eu não consigo imaginar se eu fosse totalmente, né, não tivesse audição. Eu acho que eu classificaria como renascer, porque eu teria que aprender de novo. Hoje, estar sem música e sem escutar, eu acho que seria muito complicado. O som ele é natural, ele faz parte da vida do ser humano, né? Nós precisamos do som para nos localizarmos, para nos acordarmos, para sabermos se um som é agradável ou não. Tudo isso vai acontecendo durante toda a existência do ser humano. Enquanto todo este barulho provocado pelo trânsito incomoda muita gente, a surdez hoje é considerada a 2ª maior causa na perda da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, atrás apenas da depressão. Quando a pessoa tem uma limitação, quando ela se vê alijada, né, de um contexto social maior, sentimentos de apatia, de desânimo, de tristeza podem tomar conta. A gente pode dizer que o nosso mundo é acústico e visual, eu diria até nessa ordem, né? Por quê? Porque os sons é uma das primeiras percepções que o ser humano tem. Desde o seu nascer, desde a sua gestação, aquela situação que tu estimula para que a mãe ou os pais conversem com o seu bebê. Quer dizer, o som de alguma forma ele já vai sendo captado na vida intrauterina, e isso ao longo de toda a nossa vida. Tá aí, então, a gente viu o VT aqui da UX TV, lembrando que as imagens são do Vinícius Reis e do Juarez Franco. A gente recebe também a Gabriele, tudo bem, Gabriele? Tudo bom. Que é intérprete. Há quanto tempo tu entrou nesse mundo? E quando a gente viu na reportagem também, o som é tudo? Olha, quando a gente começa a conviver com os surdos, a gente se dá conta que não é tudo, né? Ele é um sentido importante, a audição é um sentido importante, mas não é a única forma que a gente pode viver, aprender, né? E as implicações que ter uma língua diferente, né, forma uma cultura diferente, né, uma forma de aprender e de ensinar diferentes, né? Então, a cada dia a gente aprende mais com eles, né? Trabalho com surdos desde 2009, né? Comecei a minha atuação como professora de surdos, né, no Ellen Keller. Então, a escola Ellen Keller foi, né, o lugar onde eu tive contato com surdos, aqui na universidade também, né, no PIMA, trabalhei vários anos ali, né, que é o setor então que atende os surdos. E desde então, né, sempre fui recebida com muito carinho da comunidade surda. Eles têm uma recepção muito boa para quem tem interesse de aprender a língua de sinais, quem tem interesse de conhecer essa cultura, né? A gente é sempre muito bem recebido pelos surdos, né? Então, para mim, assim, foi um universo cultural, minha formação em história, enfim. E a gente descobre que existe uma outra cultura dentro do nosso país que a gente não conhecia, né, que a gente não tinha ideia, né, e muitas vezes tem muitos preconceitos justamente por esse desconhecimento, né? Vamos explicar para quem está em casa como funciona o PIMA? Bom, o PIMA é o setor aqui da universidade que atende os alunos, então, né, com necessidades especiais, né? E no caso, a área que eu trabalhava mais era a área, então, de atendimento aos surdos, né? Então, os alunos que se matriculam na universidade, que precisam de um intérprete para estar acompanhando, o PIMA faz todo esse acompanhamento, a tratativa com os professores, né? Explicar
enfim, para o professor, que também é novidade para o professor universitário, de repente ter um aluno surdo. Claro. Né? Então, ele faz esse trabalho de mediação mesmo, né? Por isso que é o Programa de Integração e Mediação do Acadêmico. Faz não esse só acompanhamento. com surdos, né? Com várias outras, né, necessidades especiais, e aqui no caso, né, com surdos também. Vamos conversar com algum deles, então? Vamos lá. Pode ser esse moço aqui. Vou pedir... Posso segurar o microfone? Vou pedir para que tu peça o nome dele, por favor. Isto. Meu nome é Tibiriçá Maineri. E ele é surdo de nascença? Olha, eu nasci ouvinte, né? Com 1 ano e meio, eu tomei um remédio, né, uma medicação, e fiquei surdo. Comecei com dor de ouvido, né? E daí, então, perdi a audição, com 1 ano e meio. E como é que ele vê a sociedade hoje em relação ao preconceito? Ainda continua um preconceito, né? Tá um pouco melhor, né? Antigamente era muito mais forte, a gente sentia muito mais esse preconceito. Agora, então, ainda tem, né? Digamos assim que metade, né? Mas ainda está melhor, né? Antigamente as pessoas não conheciam nada da língua de sinais, né? Então teve a lei de Libras, né? Então daí começou a se abrir, né, esse universo dos surdos, as pessoas começaram a conhecer mais, né? Antigamente as pessoas pensavam, o surdo é um doente, ele é incapaz, né? Coitado, as pessoas tinham pena do surdo, né? Agora não, né? Já é um pouco mais diferente, né? As pessoas percebem a cultura dos surdos, né? Então isso já mudou, né? Futuramente a gente espera que exista essa união, essa inclusão social, né? Que é mais importante, né? E quando a gente fala inclusão, não é escola de... quando a gente fala inclusão, não é de inclusão escolar, né? Isso é bem diferente, né? A gente está falando de inclusão social, né? A gente tem uma opção de uma escola só para surdos, né? Onde o professor saiba a língua de sinais, onde haja uma interação, né? Onde a criança possa aprender em Libras e se desenvolver, né? Então, isso que significa inclusão para nós, né? Na sociedade, então, fazer festas, né? Ter essa convivência, enfim, namorar, né? Ter essa troca, né? Com a sociedade ouvinte entre nós surdos, né? Isso que é bom, né? O futuro a gente espera que seja ainda melhor, né? A gente torce para isso. A família, filhos ouvintes, enfim, ouvintes na família, essa relação, como é que funciona? Meus pais, né, tiveram, né, eu era o único filho surdo, né, e em Caxias também eu fui um dos primeiros surdos, né, e fui então me desenvolvendo, né, eu fui estudar em São Paulo, me mandaram para estudar em São Paulo, então eu voltei para Caxias, né, e comecei a estimular que tivesse uma escola. Eu casei com uma esposa ouvinte, meu filho também é ouvinte, e os dois utilizam a língua de sinais naturalmente. Aprenderam tranquilamente? Naturalmente, né? O meu filho, desde pequeno, ele teve esse contato, não precisa ensinar para ele, né? Ele ia observando, eu sinalizando, né? Igual o filho do Gustavo, ali da Natasha, né? Também tiveram aquisição natural da língua, né? Que são um casal de surdos, os filhos são ouvintes e aprenderam a língua de sinais naturalmente. É muito fácil, eles têm uma facilidade, né? Obrigada. Vamos falar com os meninos aqui. Quero saber teu nome. Matheus. Teu nome é Matheus. Matheus, teu pai é surdo, isso? Aham. E tu aprendeu a língua de sinais? Um pouquinho. E é fácil? Um pouco fácil. É? Foi difícil se adaptar no início, assim, entender o papai, ou foi tranquilo? Foi difícil. Foi difícil? Uhum. Matheus, qual é teu nome completo? Matheus Soares Pirassolo. Muito bem, muito obrigada, Matheus. E o teu sinal, qual é o teu sinal, Matheus? Faz pra gente. Por que assim? Porque eu falo muito. Tu fala muito? Obrigada, Matheus. Vamos falar aqui com esse moço. Teu nome? Gabriel. Gabriel, teu irmão do Matheus. Uhum. E qual é teu sinal? Por quê? Por causa da covinha. Ai, tu tem as covinhas. Que idade tu tem? 9 anos. E foi difícil o pai e a mãe, assim, tu aprender a falar a língua de sinais? No começo foi meio difícil, mas depois, quando eu via diariamente eles fazendo isso, eu acho que eu aprendi um pouquinho mais. Aprendeu um pouco mais. Aprende um pouco mais a cada dia, na verdade. Uhum. Como o pai chama a atenção de vocês em casa? Já tem um sinal específico? Não, quando eu tô no meu quarto, ele normalmente apaga e acende a luz do corredor. Aí vocês já sabem.
que vem bronca por aí. Obrigada, meninos. Fala, Matheus. Bom, meu pai às vezes é um pouco irritado com o meu cachorro. Ah, é? Por quê? Porque ele entra em casa. Ah, e o cachorro não pode ficar dentro de casa? São uns minutos. E daí, como é que teu pai faz pra dizer que o cachorro tá dentro de casa? Ele grita alto. Que até meu irmão fica assustado e eu. Ah, vocês ficam assustadas? Na verdade, sou eu. Ah, é só tu. Obrigada, meninos. Vamos falar com o pai. O nome dele, por gentileza? Meu nome é Gustavo. Esse é meu sinal. Por quê? Eu tava sempre com gripe. Como é que ele ficou surdo? Eu já nasci surdo. E como é que ele enxerga a sociedade de Caxias hoje? Ainda tem muita adaptação para ser feita ou já melhorou muito? Olha, é verdade que no início, né, quando eu nasci, ainda era muito difícil, né? Não tinha muita visibilidade, né, a questão da surdez. Então agora já está um pouco melhor, né? Mas ainda falta muitas coisas, porque a maioria das pessoas não conhecem língua de sinais, né? Ou, por exemplo, quando eu encontro, né, e quero conversar com alguém, a pessoa parece que tem medo de mim, né? Fica assustada. Ela não sabe se comunicar comigo, né? As pessoas têm esse receio, né? Eu percebo assim que tem esse medo. Muito bem. A esposa é ouvinte também? Surda também. E como é que funciona essa relação com os filhos ouvintes? A gente tem muito amor, muito carinho com eles, né? É normal a comunicação entre a gente, eles sabem, né, o que está acontecendo em casa, eles conhecem a língua de sinais. Às vezes a gente oraliza também, mas a maior parte do tempo é em língua de sinais. E qual o maior desafio A gente hoje? tem muito convívio juntos, né? Qual é o maior desafio do surdo hoje, na opinião dele? A vitória. É uma vitória a cada dia. É um sonho de sucesso, né, que a gente tem. Gente, muito obrigada por enquanto, obrigada. Quero falar com o Matheus, tudo bem? Da companhia Matheus Brusa, seja bem-vindo. Obrigado. Nossa atração artística de hoje. Deixa eu vir para cá para deixar a Carol falar com eles. Matheus, que espetáculo é esse que vocês prepararam? É léxico, né? Mas tem um diferencial. Então, em 2006, a companhia, a gente sempre busca no mundo qualidades já existentes de movimento. E o que eles fazem aqui, o que ela está fazendo aqui é uma coreografia fantástica. Então, desde 2006 eu venho pesquisando com isso, com outro elenco, que já fizeram oficinas, cursos. Eu vou ser sincero que eu não sei muita coisa, eu só coordeno e dirijo, né? Na verdade, quem coreografou foi quem trouxe, quem inventou essa linguagem. Então, como é uma qualidade de movimento fantástica, é uma coordenação fantástica, são movimentos em uma ordem específica que acontecem, né? Então, não deixa de ser uma coreografia. Eles mal sabem que dançam muito bem. O que te motivou a ir para esse outro lado da dança, Matheus? Para mim, a linguagem de sinais é uma dança escondida, né? Eu costumo dizer que a dança é propriedade do mundo. Basta a gente parar, olhar e sentir ela, não só num palco, né? Num teatro. A gente é rodeado de dança. E essa é uma das danças mais específicas e que eu enxergo como um potencial muito grande de qualidade de movimento. Até porque a companhia a gente busca movimentos pequenos também. Então, encaixa, todas essas partes se encaixam muito bem. Matheus, quem são os teus bailarinos hoje? A Isadora e o David. Os dois são ouvintes? Sim. Vamos falar com a Isadora, então. Bem-vinda, Isadora, tudo bem? Tudo bom. Como é essa questão de dançar um espetáculo diferente da maioria dos que a gente vê por aí, Isadora? Bem, para ser bem sincera também, eu não sei assim muito bem a linguagem de sinais. Quando o Matheus nos propôs a coreografia, foi muito interessante assim, a gente poder aprender um pouquinho. Porque durante a coreografia nós também contamos a origem da linguagem de sinais e como ela veio aqui para o Brasil. Então, quando o Matheus nos propôs a coreografia, nós pesquisamos e nós buscamos um pouquinho dessa história. Então, nós conseguimos aprender um pouquinho sobre o universo deles, assim, bem sucinto, mas foi bem bacana. Essa experiência é muito gratificante. Assim. Muda o olhar da gente para algumas coisas, Com certeza, muda muito o olhar. Vamos passar para o teu colega. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom.
O que mais te encantou nesse espetáculo? Como a gente já disse, bem diferente. Comunicar e dançar. Dançar e estar contando a história, assim. Não é só um movimento, é algo que todos que têm esse conhecimento vão estar sabendo o que eu estou dançando. E é mais difícil do que uma dança assim comum? São mais pensamentos, mais coisas para pensar. Exige mais habilidades, né? Gente, a gente já está terminando o primeiro bloco do programa. Vou convidar vocês a irem se posicionando, já posso até pegar o microfone. Antes disso, Adriane Amantino, temos alguns dados? Temos sim. Temos dados bem interessantes da Sociedade Brasileira de Otologia. A entidade aponta que cerca de 30% a 35% das perdas de audição são creditadas à exposição a sons intensos, ou seja, shows, aparelhos, fone de ouvido que escuta muito alto, aumento no nível do ruído também das cidades. Poluição sonora. Isso, exato. Então, de 30% a 35% das perdas de audição são creditadas a isso, né? Então, é uma coisa a se prestar bastante atenção aí, o volume que a gente anda ouvindo as nossas músicas, a começar por aí, né? Você que está em casa ainda pode participar ao vivo nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Adriane Amantino, ainda dá tempo de participar? Com certeza, podem participar com a gente através dos nossos canais de interatividade, o facebook.com/UXTV, o Twitter, @UXTV e também o telefone, podem ligar para a gente, 3218-2194. E eu tenho uma informação bem importante, Isadora, sobre o metrô de São Paulo, que tem 49 telefones públicos adaptados para surdos. É uma tecnologia que funciona com um teclado, uma tecnologia específica, mas funciona como um telefone sem fio, mas como se fosse um e-mail. O problema, né, que ainda é um problema, é que para receber essa tecnologia, a pessoa tem que ter essa tecnologia também, ou centrais de atendimento adaptadas aos surdos, que bancos, aeroportos, enfim, empresas desse porte têm. E não é muito difundido ainda, né? Pois é. Nesse sentido. Obrigada por enquanto. Adriane, se tiver alguma interatividade, por favor, me chame. Quero conversar agora com a Suzimara Trintinalha.
psicóloga também, está estudando Libras, né, Suzimara? Bem-vinda, tudo bem? Oi, boa noite, sim. Suzimara. Estou estudando Libras. Está estudando, né? Bacana. A sociedade ainda tem certo preconceito. Eu estava comentando com as meninas no intervalo agora, com a Aline e também com a Vera, que a sociedade não idealiza os nossos, como é que eu posso dizer? Não potencializa, na verdade, as nossas qualidades, mas ela não potencializa, palavra difícil, as nossas fraquezas. É isso que acontece também em relação a alguém que tem algum tipo de deficiência? Eu acredito que, por exemplo, a gente está buscando soluções para o surdo. Né? E, na verdade, a gente deveria investir num instrumento em que nós pudéssemos conversar, nos comunicar com eles. Por que eles têm que entrar no nosso mundo? Por que a gente não pode entrar no mundo deles? Claro. E quando a gente fala assim, parece que nós estamos falando de dois planetas. Não é isso. É que a cultura da comunidade surda é uma e de nós ouvintes é outra. Mas, como foi dito bem no início, há essa possibilidade da gente permear tudo isso. E no meu caso, por que eu estou fazendo Libras também? Porque eu senti essa dificuldade quando eu tive 2 pacientes, eles faziam leitura labial. Sim. Mas eu não conseguia expressar exatamente o que eu gostaria. E aí eu fui procurar, então, o curso de Libras da UX. Eu estou no nível básico, no básico, 2º nível. E eu acredito que eu vou poder trazer isso sim para o meu consultório e fazer essa inclusão social. Porque o surdo, ele é como todos nós, ele tem problemas, angústias, ele tem sofrimentos, ele perde gente, e não só falando na questão da rejeição ou do preconceito, isso também. E eu gostaria sim, se possível for, se eu conseguir, porque o cérebro dá uma voltinha, eu gostaria sim de terminar todo o processo, porque tem todo um recorrido desde do básico até o intérprete. E quem sabe, então, eu vou conseguir, eu acho que eu vou trazer abrir mais uma porta, mais uma janela para essa comunidade que está cada vez mais tomando conta do Brasil. E do mundo, claro, né? Hoje, qualquer serviço, por exemplo, aeroportos, num cinema, existe a necessidade de alguém que possa falar e dar voz ao surdo, que é, então, a nossa língua brasileira de sinais. Obrigada, Suzimara, Imagina. por enquanto. Eu quero conversar com a Aline. Aline, o mercado de trabalho hoje, a escola, enfim, a sociedade está preparada, está adaptada para os surdos? Eu acredito que sim. Eu acho que isso ampliou bastante o mercado de trabalho, né? Na escola a gente tem também um assistente social e em conjunto a gente faz, né? Mais é ela que faz esse direcionamento para o mercado de trabalho. E eu percebo assim, eu estou há 15 anos trabalhando no Ellen e quando eu comecei era uma empresa, tinha apenas uma empresa em Caxias, onde os surdos trabalhavam. E hoje a gente vê que eles estão em praticamente quase todas as empresas de Caxias. Então, realmente, o mercado ampliou. O que é necessário? Que se crie uma forma realmente para a comunicação se efetivar dentro da empresa, né? Então, assim, tem empresas, inclusive, que já têm intérpretes, já contam com esse profissional lá dentro para justamente auxiliar o surdo no dia a dia, né? No seu trabalho, no seu fazer. Então, eu acredito, assim, que é isso que o Gustavo estava falando da inclusão social. Hoje em dia, eles estão inseridos assim, em cursos, né? Desde quando já entram na adolescência, a gente já procura alguns tipos de cursos para eles. E logo em seguida, no mercado de trabalho. Na escola, nós não temos a questão do desemprego, realmente não existe, assim, porque eles estão inseridos no trabalho e se dedicam realmente para aquilo, sabe? O trabalho é muito valorizado, eu acho que é bem aquela coisa de pertencer a uma sociedade, né? Então, nesse momento que eu estou trabalhando, eu estou exercendo uma profissão, eu estou lá inserido. Isso faz uma grande diferença na vida deles como um todo, no geral, né? Com certeza. Vera, que trabalho é esse que a associação vem desenvolvendo? Bom, a associação desenvolve trabalhos, então, dentro da área da assistência social e trabalhos, assim, nós temos os serviços na área da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia e do serviço social.
Então, nós trabalhamos com as questões de audiocomunicação, que vai desde a dificuldade de fala-linguagem até a surdez. Então, com atendimentos agendados, né, semanais, atendemos também as famílias e com esses serviços e mais oficinas complementares também que vêm de encontro a esses serviços. Então, a gente, dependendo de cada situação, é realizado o trabalho. O atendimento. Ok, obrigada por enquanto. Quero falar com a Priscila. Quem é a Priscila? Tudo bem, Priscila? Bem-vinda. Quero saber qual o trabalho que tu desenvolve, Priscila. Eu sou intérprete de Libras já há 9 anos. Eu trabalho aqui na universidade com surdos que estão na graduação, né? E uma surda, inclusive uma aluna nossa, uma aluna especial do mestrado em educação aqui na universidade. E eu só queria complementar o que se diz a respeito do mercado de trabalho hoje para os surdos. Eu acho que sim, eles conseguem se colocar no mercado de trabalho ainda para cargos básicos, para quem está começando a sua vida profissional. Mas eu acho que tem alguns surdos aqui que têm muito a dizer. Surdos que são graduados, especialistas, surdos mestres, que quando eles precisam se inserir no ensino superior para vagas que são prioritariamente de surdos, eles não conseguem porque eles têm ouvinte competindo com eles. Sim. Né? Segundo, então, o decreto 5626, que regulamenta a lei que oficializa a língua de sinais, a 10.436, os surdos têm prioridade na seleção para essas vagas do ensino de língua de sinais. E a importância disso é que é a única porta de entrada para os surdos nesse espaço que é ensino superior. Ainda hoje se consegue, sim, as empresas para cargos, inclusive há surdos muito qualificados para os cargos que eles ocupam. Mas eu gostaria que tu conversasse, então, com os surdos que a gente tem aqui preparados sobre esses cargos em que eles poderiam estar atuando e ou eles não estão porque são ocupados por ouvintes ou ainda tem um olhar de que o surdo é alguém que precisa de alguém junto para dar aula. Sim. Eles podem falar melhor sobre isso. Vamos só passar o microfone para a gente saber da Ellen Keller um pouquinho. Tudo bem? Bem-vinda. Teu nome, obrigada. Por favor. Elise. Tudo bem? Tudo. Vamos contar um pouquinho do trabalho da escola e como é para ti ver o desenvolvimento deles a cada dia. A escola Ellen Keller, na verdade, recebe os alunos desde a educação infantil e trabalhamos até o 9º ano. E como a Priscila disse, temos no nosso quadro de pessoal os surdos hoje como instrutores e que para nós daqui para frente vai ser uma luta também tê-los como professores, né? É bem gratificante o trabalho que é realizado, não é fácil, mas como já foi dito aqui, nada é impossível. Eu acho que a gente tem que se aproximar deles, aprender a língua de sinais, que é uma língua oficial no Brasil e que tem pessoas ainda que tratam como linguagem, como mímica, como gesto, e não, é uma língua reconhecida por lei. Então o surdo ele tem esse direito preservado e a gente acredita muito na inclusão social, mas defende a escola especial para surdo em função da língua. Estamos nos reunindo agora na escola para estudarmos sobre a escola de tempo integral, que é a nossa meta, porque muitos dos surdos não têm comunicação com a família. Muitas famílias ainda hoje não sabem se comunicar com seus filhos. Então, nós não temos problemas de falta dos alunos. Geralmente, eles passam o fim de semana, eles quando tem um período de férias escolares, janeiro e fevereiro, eles ficam mandando mensagem que querem começar a aula logo, porque a questão do espaço escolar para eles, na questão da comunicação, é muito importante. Então, agora estamos nos engajando, eu, os vices, a nossa equipe diretiva, em busca de uma escola de tempo integral para eles. Ok, vamos passar o microfone aqui para a Gabi, que ela vai me ajudar de novo. Vamos conversar com alguns deles, então. Pode ser aqui com essa moça. O nome dela, por gentileza. Carilissa. O sinal da Carilissa. Esse é o meu sinal. Ah, legal. Por quê? Porque quando eu era pequena eu tinha uma franjinha, né? Meu cabelo ficava na testa. Identificar ela dessa forma. Quero perguntar para a Carilissa o que ela acha dessa competição que ela estava falando, uma competição desleal, na verdade, onde ter que competir com uma vaga com um ouvinte. Na verdade, o que ela pensa sobre isso? Agora, no momento, então, na educação de surdos, existe uma grande discussão, né? Porque, então, está aumentando o número, né, de surdos que têm uma formação universitária, que têm mestrado, né? E eles merecem, então, um lugar para trabalhar, né, no nível de formação que eles têm, né? Ensinar Libras dentro da universidade, né?
E eles têm esse conhecimento profundo de linguística, né? O sujeito surdo, ele é portador dessa cultura surda, né? A cultura dele. E ele é um modelo também, né, de ensino de língua de sinais. Né? Então, é uma forma de visualizar o surdo. Né? A gente percebe que os ouvintes têm, né, entrado nessa concorrência, né? E a sociedade pensa o surdo tem que ensinar prática e o ouvinte teoria. Né? Ou que o surdo é ruim, né? E isso diminui a identidade do surdo. Né? Também não mostra a capacidade do surdo, né? Pensar que o surdo não é capaz, ele só é capaz de ensinar os sinais, né? O ouvinte é que tem que ensinar a teoria. Então tem essa competição muito forte, né? Tem a lei, né, 10.436, o decreto 5626, que garante esse direito ao surdo de ensinar, né? É obrigatório, o ensino de Libras dentro dos cursos de graduação, né, de fonoaudiologia e de licenciaturas. Né? E existem essas vagas, né? Tem uma série de vagas abertas. E esse decreto, então, 5626, ele dá prioridade ao surdo. Né? E com a abertura dessas vagas, os concursos, né, em todo o país, a gente percebe que os ouvintes, né, têm entrado nessa concorrência e o surdo ele tem muita dificuldade com a escrita, né, da língua portuguesa. Então, o ouvinte acaba tendo essa vantagem, né, e vai diminuindo, né, a visualização do surdo. O surdo tem essa capacidade. Né? Agora é um momento, sim, de muita discussão sobre isso, mas o surdo é capaz, a gente vai, né, passar por esse momento. Também, né, por exemplo, a Aline, né, complementando o que a Aline falou, né, sobre o trabalho, né, dos surdos. Infelizmente, aqui em Caxias, né, em vários lugares, é muito difícil, porque as empresas elas só querem o surdo e chamam só para cumprir a questão das cotas, né, que a legislação prevê, né, para não pagar a multa. Mas falta, então, ter essa valorização do profissional surdo. Né? Tem muitos surdos trabalhando nas fábricas, mas falta ter um desenvolvimento dentro da empresa. Não adianta chamar um monte de surdos e trabalhar só na produção. Né? Então, precisa dar oportunidade para o surdo crescer e se desenvolver. Né? Tem muitos surdos com formação, com nível universitário. Eles podem trabalhar em lugares melhores, né? Ter um salário melhor. Né? E acaba que ainda a gente tem que estar lutando muito por isso. Né? E também essa questão dos ouvintes que a gente tratou. Né? Uma outra questão, não adianta só aprender Libras, né, para se comunicar com o surdo. Né? O ouvinte precisa também conhecer a cultura surda, né? Porque o surdo ele não é, ele é só tem um problema de audição, né? Ele tem uma questão cultural por trás. O ouvinte precisa conhecer essa questão da cultura surda, né? Para ir além dessa questão, né? Senão é só aprender Libras e ser intérprete, não é isso, né? Tem que ter essa questão teórica, participação na comunidade surda, né? Por exemplo, nos seminários, encontros, né? Participar nesses vários eventos. Aqui em Caxias, por exemplo, né? Ainda é muito fechado isso, né? O intérprete, o professor, né, estão sempre não vão para outros lugares, né, para conhecer os congressos, seminários, ter essa troca, né? Agora já está aumentando e está aumentando esse conhecimento também, né? E isso ajuda também a melhorar a vida do surdo, né? Porque precisa ter essa participação, essa união, né, essa questão social. Obrigada, Carelissa. Obrigada, Gabi. Quero falar com o Diego agora. Diego, bem-vindo, tudo bem? Você bom, que também trabalha, né, com os surdos nesse sentido. Eles podem fazer tudo, devem fazer tudo. É a gente que faz disso, talvez, um bicho de 7 cabeças, nós ouvintes. Com certeza, né? Sempre o desconhecido para nós é uma coisa que assusta inicialmente, né? E para boa parte da população, a surdez é algo pouco conhecido, né? Desculpa. Então, realmente, como foi colocado, num primeiro momento, o surdo acaba se confrontando com isso, se deparando com isso na sociedade, com esse estranhamento inicial, né? Mas quando se quebra essa barreira, quando se consegue se permitir, se dar essa acessibilidade, essa comunicação para o surdo, normalmente a gente tem surpresas bem positivas, né? Como foi colocado já. Em geral, eles são muito acolhedores, muito atenciosos e muito capazes, né? O fato de não poder ouvir não limita para além disso, né? Para além de necessitar de uma comunicação diferenciada. Né? As demais capacidades não necessariamente vão estar influenciadas por isso. Assim como qualquer um de nós, como os ouvintes, também isso depende muito, né, da história de vida da pessoa, de como a família lidou com essa criança desde o começo, de como essa pessoa foi instruída, orientada, né? Então, essa diferença, na verdade, ela é muito menor, né? Ela existe, mas ela é muito menor do que, às vezes, a gente torna ela. Claro, né? claro.
Obrigada, Diego. É. Vou pedir tua ajuda de novo, Gabi, porque eu quero conversar com o Leandro. O Leandro é esse moço aqui. Vamos pedir para ele. É ele. Quero saber um pouquinho do trabalho do Leandro em relação à Sociedade dos Surdos. Esse é meu sinal, tá? Meu nome é Leandro. Eu sou presidente da Sociedade de Surdos de Caxias. O que é a Sociedade de Surdos, né? A Sociedade de Surdos é um local, então, para chamar esses surdos. É uma instituição, então, para ter a comunicação entre os surdos, para difundir a cultura surda, de jogos, né? A comunicação, a interação entre jovens e adultos, os modelos linguísticos, né? Das crianças e os adultos. Então, o desenvolvimento acontece, né? Dentro da sociedade. O surdo ele vai ser um modelo para os outros surdos, né? O surdo mais, com mais idade, com mais experiência, né? Porque na família o surdo ele não tem comunicação, né? E na sociedade de surdos ele tem essa comunicação, né? É importante que os pais estimulem que eles estejam, né? Nesse espaço para aprender Libras e se desenvolver. Na opinião dele, o que precisa para melhorar essa convivência entre os ouvintes e os surdos? Falta o aprendizado da Libras, né, basicamente, né, para melhorar essa comunicação, né, que daí vai facilitar isso. Ok, obrigada, Leandro. Vamos falar com essa moça aqui. Qual é o nome dela? Meu nome é Michele, esse é o meu sinal. Por quê? Por causa do meu cabelo, que é comprido, né, era comprido. Ah, legal. Como é que a Michele ficou surda? Eu nasci ouvinte. E quando eu tinha mais ou menos 1 ano e 7 meses, eu fiquei doente, tive meningite, né? E fiquei surda. E ela conseguia, lembra ainda de sons que ela ouvia na época, quando ela era menor, tinha esse 1 ano? Não lembro de nada, de nada. E como é que ela vê a sociedade hoje, aqui em Caxias? É difícil ainda para o surdo? Olha, hoje ainda é difícil, né? Complementando o que o Gustavo falou, e que todos também falaram anteriormente, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa loja ou qualquer lugar que a gente vai, falta, né, a língua de sinais, falta a comunicação. Nesse momento, então, tem muitos, né, cursos de Libras, enfim, mas ainda falta. Ainda falta. Ok, muito obrigada. Obrigada, Gabi, de novo. Obrigada. Meninas, estamos nos encaminhando para o final do programa. Aline, o que é preciso para melhorar essa nossa convivência? Nós, ouvintes com os surdos, nós irmos buscar a língua de sinais, na verdade, né? Eles, eu não sei, o que falta para a gente, parece que entrar em sintonia. Acho que o que falta mesmo é a comunicação, porque é a forma que tu tem para realmente conhecer uma pessoa, né? Poder interagir com ela, se relacionar com ela. Essa é a melhor forma e é isso que a gente até coloca para as famílias, né? Quanto é importante, assim, desde pequenininho já começar, né, com essa troca, porque tu vê os próprios, como o Gustavo estava colocando, a Natasha, na família eles conseguem, eles colocam limites da mesma forma, eles conseguem se comunicar com os filhos, né? Mas e aí, o inverso, né? Quando os pais são ouvintes e a criança é surda. Então, eu acho que quanto antes começa com essa interação, melhor para o desenvolvimento né, do surdo, enfim, né? Como um adulto, para ter um desenvolvimento saudável mesmo. Né? Vera, é importante a gente correr atrás, eles também, mas a sociedade aceitar, fazer deles uma parte da sociedade e parar de olhar para os defeitos, né? Mas para as potencialidades de cada um, acho que é o principal. É o principal. Eu acredito que o esclarecimento aproxima, porque quando eu tenho conhecimento das situações, eu consigo, não é tão difícil assim, é assim, porque quando fala, né, ainda no surdo, como é que eu vou chegar, como é que eu vou falar? Então, acho como foi muito bem colocado e abordado, que a gente possa se aproximar, né, cada vez mais, por meio de estabelecer essa comunicação, então procurar conhecer, procurar a Libras, né, como foi muito bem colocado, tem essa instituição do ensino,
a UX, que fornece os cursos, né? Dentro da escola, Helen Keller também é trabalhado, né, com as famílias. Então, é de extrema importância que possa ter essas aproximações, né? Esse esclarecimento dentro desse universo vai fazer com que as coisas se tornem mais coesas. Então, isso é bastante importante. Ok, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Vera. Obrigado a você que esteve em casa, também participou, nos acompanhou ao longo desses 50 minutos, a colega Adriane Amantino, as tradutoras aqui de Libras que me ajudaram hoje, a Carol, a Gabi e a Ana Lúcia, muito obrigada. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre esse universo de surdos. Até uma próxima com vocês, Companhia Matheus Brusa.